Queridos, igreja on fire, ou, se você quiser trazer aí um outro termo, igreja avivada e cheia da presença de Jesus. Entenda uma coisa, a igreja de Jesus, ela tem vivido um tempo em que ela precisa demonstrar a graça do Senhor. Nós estivemos aqui durante 3 dias, e durante 3 dias nós vimos jovens, e não só jovens, porque a conferência era aberta a todos, nós vimos homens, mulheres, crianças, cheios do poder e clamando pela presença. E eu já quero começar a introdução dessa mensagem com uma frase de Leonardo Ravenelli, que diz: o avivamento não é um evento. O avivamento não é um evento, ele é o resultado natural de uma igreja totalmente rendida ao Espírito Santo de Deus. Dr. Leonardo, ele é um avivalista e escreve sobre avivamento. E você precisa entender que isso faz parte da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela nasce no fogo, em Atos dos Apóstolos. Ela nasce na graça, ela nasce na presença, ela nasce na unção. E eu e você, como igreja de Jesus, porque nós somos a igreja de Jesus. Quem é a igreja de Jesus aqui? Faz sinal com a mão, por favor. Aleluia. Quando você levantou a mão para dizer que você tem uma responsabilidade. A igreja de Jesus, ela tem uma responsabilidade de incendiar o mundo. A igreja de Jesus, ela tem a responsabilidade de incendiar o mundo. Entenda uma coisa, há um fogo a ser derramado sobre a igreja. A igreja, ela é responsável por trazer o fogo de Deus à terra. Ela é responsável por trazer o poder, a vontade. Ela é responsável por trazer o que está acontecendo no céu à terra. É responsabilidade da igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, ela não é um prédio de 4 paredes ou uma placa colocada na entrada. A igreja de Jesus é eu e você. E nós temos a responsabilidade, como a igreja de Jesus, de trazer o céu à terra. Porque, como diz Mateus capítulo de número 6:10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Nós temos essa responsabilidade. E nós ouvimos palavras aqui, nesses 3 dias aqui, sobre literalmente sermos cheios e vivenciarmos isso. Mas eu preciso agora aqui trazer uma palavra te conceituando para que você entenda da responsabilidade que você tem. João Batista já dizia isso: venha teu reino. Jesus, eu acho que já voltou a funcionar. Jesus já dizia isso: venha teu reino. O problema é que a igreja acha que Jesus veio somente para nos levar para o céu. Escute uma coisa, Jesus não veio apenas para levar a terra para o céu, mas Jesus veio para trazer o céu à terra. Jesus veio para que a cultura do céu seja estabelecido na terra. Quando o Senhor diz, venha o teu reino, o Senhor está falando, seja estabelecido aqui a graça, o poder e a unção. E eu já falei algumas vezes, já conceituei isso. Se Jesus estivesse preocupado só te levar para o céu, queridos, você iria aceitar, do lado de toda a igreja evangélica, do lado de toda a igreja que professa Cristo como seu Senhor e Salvador, teria uma agência funerária. Porque você aceita Jesus e morre, aceita Jesus e morre, aceita Jesus e morre. Se Jesus estivesse preocupado em só te levar para o céu, no momento em que você recebeu o Espírito Santo na sua vida, no momento que você recebeu o Senhor no teu coração, você naquele momento, você seria então levado para o céu. E isso não acontece.
Sabe por que isso não acontece? Porque o Senhor conta comigo e com você para estabelecer o reino dele nessa terra e trazer a cultura do céu à terra. E a cultura do céu é uma cultura de poder, é uma cultura de glória, é uma cultura de milagres. Não é possível que um crente não viva alienado e completamente distante de uma cultura de milagres. Um crente que não deseja milagres, ele tem problema, queridos. Porque 1 Coríntios 4:20 diz: o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder, de dínamos, de força, de milagre. Eu e você precisamos demonstrar essa cultura de poder e de fogo ao mundo. O pastor Bill Johnson diz: nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que queima por Jesus, uma igreja que está cheia do fogo do Senhor, não é uma igreja definida pelo que ela sente no culto, pelos arrepios que ela sente, por todas as coisas, não, as lágrimas que eu derramei, não é por isso. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que manifesta o poder de Deus no mundo, queridos. Nós somos os representantes desse reino. E eu preciso que você entenda que eu e você representamos o reino de Jesus. E o reino de Jesus é um reino de poder. O reino de Jesus é um reino de fogo. O reino de Jesus é um reino de graça. O reino de Jesus é um reino de milagres. O reino de Jesus é um reino sobrenatural. Nós somos embaixadores. 2 Coríntios 5:20 vai te dizer: nós, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio e dizendo ao mundo: reconciliem-se com Deus. 1 Pedro 2,9 vai te dizer que nós somos geração santa, sacerdócio real, nação, povo adquirido, para anunciar as obras daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, queridos. Jesus disse em João 20, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, e assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Cada um de nós fomos enviados, cada um de nós fomos comissionados, cada um de nós fomos literalmente impulsionados para representar Jesus nessa terra. E entenda, como igreja de Cristo, nós estamos vivendo os últimos dias. Como igreja de Cristo, nós estamos vivendo os últimos dias. Se você está alienado do que está acontecendo no mundo, eu preciso te dizer que o arrebatamento está próximo. E eu quero dizer com você, e eu quero clamar para dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu espero por esse dia, Jesus. Eu anseio por esse dia, Senhor. E Yeshua, encontra a tua noiva, Senhor Deus. E nós desejamos isso, Senhor. Pastor, eu preocupo. Se você se preocupa, e se você tem medo da volta de Jesus, é porque você ainda não está como noiva, você está como uma imprudente. Arrependa-te, porque é chegado o reino de Deus, diz o Senhor. E nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Essa nossa representação como igreja na terra está chegando nos seus últimos dias. Esse comissionamento está chegando no momento derradeiro. Nós estamos entrando nos últimos momentos. Os sinais estão aí, estão em evidência. E para mim, algo que é marcante para mim, e eu falo muito isso nesta casa, que a última igreja terá a mesma essência da primeira igreja. A última igreja terá a mesma essência da igreja de Atos dos Apóstolos.
A última igreja será trazida de volta ao Senhor e ela vai carregar a mesma essência da igreja de Atos, a fim de literalmente viver a graça e o poder do Senhor, que marcou o início de tudo isso, porque o Senhor está nos chamando a derramar o poder e a graça dele sobre o mundo. A igreja do fim vai recuperar a essência da igreja primitiva. A última igreja será igual à primeira. E essa frase, queridos, carrega uma verdade profética e bíblica poderosa para te dizer que o que Deus começou como representação em Atos 2, Deus vai concluir com a última igreja. E queira o Senhor que seja eu e você, em nome de Jesus. Que seja eu e você. A igreja do fim não será uma versão enfraquecida da igreja primitiva. Não. A igreja do fim não será uma igreja que envergonha o nome de Jesus. Não. A igreja do fim não será uma igreja fraca, completamente morna, completamente destruída. Não. A igreja que Jesus está chamando será uma igreja avivada, uma igreja com graça, uma igreja com glória, uma igreja que tem a essência da igreja primitiva do Senhor. E você precisa entender isso. Deus não termina de forma diferente de como Ele começou. O fogo que acendeu em Atos dos Apóstolos será o mesmo fogo que vai continuar queimando a última igreja de Jesus. E entenda, não é sobre copiar métodos antigos, não é sobre trazer cultura judaica à igreja, não é sobre isso. Mas é sobre carregar a mesma essência de natureza espiritual. Eu entendo, queridos, eu entendo que a igreja dos últimos dias, ela vai ser a mesma igreja do início de Atos dos Apóstolos, com a mesma essência, com a mesma convicção, com as mesmas marcas. E entenda, a igreja de Atos dos Apóstolos não era, escute, a igreja de Atos dos Apóstolos não era marcada, ela não era marcada por templos luxuosos e grandiosas estruturas. Não que isso não seja importante, isso é importante, mas isso aqui nós não servimos isso aqui serve ao nosso propósito, que é de fazer o nome de Jesus conhecido a todos os povos. A igreja de Atos dos Apóstolos não era marcada por um louvor poderoso. Não. Eles não tinham Felipe Rodrigues tocando lá para eles, não. A igreja de Atos dos Apóstolos não era marcada por isso. Pastor, isso é ruim? Não, isso precisa ter. É ruim ter templos aí, grandiosas estruturas? É ruim? Não, desde que tenha um propósito. Porque tem igrejas por aí que deixaram de viver em movimento para terem monumentos. E Jesus não está aí para ser estabelecendo monumentos. Não é errado você ter estruturas boas, um louvor grandioso, não é errado. Mas essas coisas não marcavam a igreja primitiva. A igreja primitiva não era marcada por uma teologia irretocável, por a hermenêutica, por a exegese e por qualquer coisa desse sentido. E eu não estou aqui pregando contra essas coisas, mas o que eu estou falando aqui para vocês, que nós não podemos nos perder no meio dessas coisas, porque isso não define a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Não era marcada por grandes programações. Sabe por quê, queridos? Entenda uma coisa, todas essas coisas aqui, hoje você consegue fazer até mesmo de casa. Você às vezes nem precisa estar na igreja para ter um louvor lindo. Se você quiser cantar e adorar Jesus com Felipe Rodrigues, você vai lá no YouTube e bota lá, você consegue adorar com ele. Se você quiser adorar com Hillsong, você vai lá e coloca, e você
adora com Ele. Se você cansou da mensagem local e você quer ouvir uma mensagem mais assim, você tem grandes homens, você vai na internet, você coloca lá, você vai ouvir Bill Johnson, Hernandes Dias Lopes, você vai ouvir vários outros homens de Deus aí, cheios da graça do Senhor. O que eu estou te mostrando, que isso tudo está disponível, mas isso tudo não define a essência da igreja primitiva. Porque o que define para mim a marca da igreja primitiva não é essas coisas. Para mim o que define, e para mim as igrejas atuais que sejam avivadas e relevantes nos últimos dias, serão igrejas que permanecem na palavra, que têm relacionamentos saudáveis e que vivem manifestação do poder de Deus. Você não consegue viver essas coisas pela internet. Você não consegue viver essas coisas simplesmente entrando no YouTube e vivendo essas coisas. Não, essas coisas você vive como igreja. Você vive representando a igreja de Jesus. E eu quero falar sobre essas três coisas com você hoje. Primeira marca de uma igreja avivada, e quando eu estou falando de igreja avivada, lembre-se, eu falo do coletivo, mas também falo do individual. Falo do coletivo para as nossas vidas, mas também falo do individual. E a primeira marca de uma igreja relevante, uma igreja avivada, uma igreja que vai viver os últimos dias, ela permanece na palavra. Atos dos Apóstolos 2,42 diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam, algumas versões diz permaneciam. E entenda, permanecer é bem mais do que estudar a palavra. Eu acabei de falar com você, eles não tinham seminários teológicos. E mais uma vez eu digo, eu não estou falando contra, estude, busque. Mas o que eu quero que você entenda, que permanecer na palavra diz de se relacionar com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um mero estudo teórico, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é tudo o que nós precisamos, é ela que nos transforma, é ela que muda as nossas emoções, é ela que molda o nosso caráter, é ela que muda os nossos hábitos, queridos. Você precisa se relacionar com ela ao ponto dela estar no seu dia. Você precisa se relacionar com ela ao ponto dela te transformar à imagem e à semelhança dele. Você precisa se relacionar com a palavra ao ponto dela pegar uma pessoa comum como eu e você e nos transformar em extraordinários discípulos de Cristo, porque é isso que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Permanecer na palavra não é apenas conhecer a palavra, mas é viver a palavra. E a igreja primitiva, ela permanecia na palavra, ela permanecia, ela se relacionava com a palavra viva e eficaz transformava ela, e ela era transformada pela palavra. Não é algo teórico, é algo prático. É algo prático. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quase todos vão saber o que diz Salmo 23. Quase todos vão me citar aqui: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Uau! Quase todos conhecem, mas eu posso lhe dizer que nem todos que aqui estão sentados estão vivendo como Jesus sendo seu pastor. Quase todos conhecem Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Mas quantos se relacionam com essa palavra para deixar verdadeiramente Jesus ser o seu pastor e mudar a sua vida? Ei, querido, Deus está nos chamando para sairmos da teoria e vivermos uma prática de relacionamento com uma palavra viva e eficaz. Salmo de número 119 diz: guardei a tua palavra
no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Eu trouxe a tua palavra para o centro da minha vida. Provérbios 4, 23 vai te dizer: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele prossegue as saídas da vida. Eu trouxe a palavra para dentro do meu ser, para que ela mude as minhas atitudes exteriores. Permanecer na palavra gera convicção. Convicção gera ousadia. E ousadia gera transformação ao nosso redor. E eu vou falar isso daqui a pouco. Avivamento sem palavra nada mais é do que fogo estranho. Avivamento sem palavra vira fogo estranho. Mas palavra sem fogo, sem avivamento, vira religiosidade. Viramos religiosos teóricos, aonde conhecemos o texto, a vírgula, o hebraico, o grego, mas não nos relacionamos com a palavra. E mais uma vez eu digo, não estou pregando contra o estudo, mas eu estou pregando para que você, literalmente, não apenas conheça o Senhor como teu pastor, mas que viva Jesus como teu pastor da tua vida. Então, a marca de uma igreja relevante, atual, primeiro, ela se relaciona com a palavra. Segundo, ela tem relacionamentos saudáveis. É a segunda marca de uma igreja relevante. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. E todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles tinham um único pensamento, eles tinham um relacionamento e eles literalmente viviam um relacionamento saudável. Você precisa entender que a unidade é a marca visível de uma igreja avivada. Uma igreja avivada sabe se relacionar de forma saudável. Uma igreja avivada está caminhando no mesmo propósito, na mesma mente, no mesmo coração. Uma igreja avivada não está preocupada com seus próprios interesses, mas uma igreja avivada está se preocupando com o outro. John Wesley, um grande avivalista, disse: se seu coração é como o meu, então me dê a sua mão e vamos andar juntos, vamos viver juntos, vamos caminhar juntos. Você precisa entender, queridos, que a nossa unidade glorifica a Deus. E por que eu te disse que isso para mim é uma marca de uma igreja relevante, vai ser a marca dos últimos dias? Porque você não consegue ter relacionamento sendo crente do Cristo em casa, vivendo na sua casa e vivendo só na internet, no online. Não é para isso. Você não pode ser crente que viver de show gospel, em show gospel, de show gospel, em show gospel. Deus te chamou para um relacionamento. Deus te chamou para você viver igreja. Deus te chamou para você viver em unidade. Deus te chamou para você glorificar a Ele em unidade, queridos. Dê-lhes glória. Eu dei-lhes a glória que tu me destes para que eles sejam um. E assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Se relacionar de uma forma saudável em unidade não é um sentimento, mas é uma decisão que você tem. E quando você toma essa decisão, você glorifica Deus. Quando você se relaciona de forma saudável, você literalmente está glorificando a Deus. Você precisa entender isso, queridos. A unidade dos crentes, a unidade dos filhos, a unidade daqueles que têm o mesmo Pai, o mesmo coração, o mesmo sangue, é o testemunho poderoso para o mundo, que por sua vez glorifica a Deus, queridos. Quando o mundo vê
que nós estamos unidos, eles glorificam a Deus, diz a palavra, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E aí você precisa entender que tudo aquilo que vem para te separar, nunca é de Deus, é sempre do inferno. A inimizade é uma obra do inferno. Pastor, eu me decepcionei na igreja e eu não quero viver mais igreja. Eu sou a igreja e eu fico na minha casa e eu posso assistir os cultos que eu quiser e eu não preciso estar em igreja nenhuma para estar. Não é isso que a palavra me diz. Em Hebreus diz: não deixemos de congregar, não deixemos de nos relacionar, não deixemos de viver igreja como é o costume de alguns. Todo desejo que faz com que você se afaste do teu irmão, isso não vem de Deus, isso vem do inferno. Tiago 3,14 diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, sentimento de separação, vocês não se gloriem nisso, nem minta contra a verdade. Ela não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de males. A marca da igreja vai ser relacionamentos saudáveis. Pastor, eu não quero viver relacionamentos saudáveis. Você não vai viver a igreja de Jesus nos últimos dias. Por vezes nós vivemos alheios a isso e não trabalhamos para combater essa separação. Queridos, eu não estou te falando que igreja seja fácil, mas eu estou te falando que igreja é literalmente o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque o Senhor só veio para fundamentar duas instituições, uma chamada igreja e outra chamada família. Uma família biológica, outra família espiritual, e não tem outra coisa que não seja isso. Você precisa entender isso. Você precisa colocar isso no teu coração. Você precisa ter relacionamentos saudáveis. Você precisa se relacionar com seu irmão, porque você precisa entender que há poder no uns aos outros. Há poder no uns aos outros. Como assim, pastor? Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Amar uns aos outros, se relacionar uns aos outros, cuidar um dos outros, o poder de um dos outros, se refere à base de relacionamento entre os cristãos, sendo o mandamento do Senhor para as nossas vidas, para se amar, respeitar, cuidar, impulsionar, ajudar, tratar. Queridos, eu nunca parei para contar, mas é comum afirmarem que existe em torno de 365 expressões de uns aos outros na Bíblia. Isso significa que é Jesus falando para você todo santo dia: você precisa cuidar do seu irmão, você precisa se relacionar com o seu irmão, você precisa estar junto do seu irmão, porque nós lembramos de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque isso diz respeito a mim, e eu lembro de João 3,16, mas nós esquecemos o que diz primeira carta de João 3,16: e nisto conheceremos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, para que nós possamos dar a vida pelos nossos irmãos. É palavra, irmãos, e eu sou refém da palavra. Esses uns aos outros na palavra tem mais de 25 formas: cuidar, amar, impulsionar. Mas eu quero destacar duas que você precisa fazer, porque não adianta você queimar aqui numa conferência e na segunda esquecer de uns aos outros. Não adianta você queimar numa conferência e depois você esquecer, porque o irmão às vezes pisou no seu pé, ou porque às vezes tem um irmão que está perdido e está desamparado. A palavra de Deus diz: cuidai um dos outros. Gálatas 6,2 diz: ajudem, cuidem um dos outros, assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Porque nós precisamos cuidar um dos outros, nós precisamos estimular as boas obras um dos outros. Hebreus 10,24 diz: consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor
e as boas obras. Eu e você precisamos incentivar as pessoas a viverem boas práticas de vida. E é literalmente falar: ei amigo, você está cansado? Deixa eu te ajudar. Isso é cristianismo, queridos. Isso é queimar por Jesus. Isso é viver a graça do Senhor. O teu irmão está fraco, você chega e coloca a mão sobre ele e diz: o fogo que há em mim será o mesmo fogo que queimará em você. E sinta-se animado no Senhor em nome de Jesus. Porque relacionamentos saudáveis é a melhor e mais poderosa ferramenta evangelística que existe. Max e Lorena fizeram uma dinâmica aqui no início. Praticamente, eu observei, praticamente 70% das pessoas levantaram porque falaram que conheceram Jesus através de relacionamentos próximos. Se não for um pouco mais. Isso é para você ver o poder que há uns aos outros. O poder de literalmente derramar a graça, de derramar o cuidado, de impulsionar uns aos outros, de literalmente mostrar o caminho correto uns aos outros. Amar pessoas e se preocupar com elas é demonstrar Cristo na sua essência. A igreja de Atos dos Apóstolos vivia relacionamento saudável. Cada um cuidava um dos outros. E não é porque eles eram fofoqueiros, mas é porque eles tinham amor de literalmente impulsionar a vida um dos outros. E você precisa viver isso. Você precisa dizer para alguém: você não está sozinho, eu estou aqui com você. Você não precisa parar no caminho, eu vou te socorrer. Você está esperando que, às vezes, talvez eu tenha pessoas aqui até aqui que são de outras igrejas. Talvez você esteja esperando que seu pastor, seu líder, e vai lá e busque alguém. Por que você já não foi buscar? Por que você já não mandou uma mensagem? Por que você já não orou por eles? Porque relacionamentos saudáveis é marca de uma igreja avivada. E você precisa entender isso. E último ponto. Terceira marca de uma igreja relevante e uma igreja avivada. É uma igreja que manifesta o poder de Deus aos homens. Atos 4:33 diz: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. A grandiosa graça estava sobre eles. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Atos 2:43. Entenda uma coisa: há 3 níveis na vida espiritual de uma igreja. Há 3 níveis de uma vida espiritual de uma igreja. E mais uma vez eu digo: igreja no coletivo e igreja no individual. Há 3 níveis numa vida espiritual de uma igreja. Primeiro, uma igreja informada. Ela conhece a palavra. Esse é o primeiro nível, ela conhece a palavra. Nós temos o segundo nível, uma igreja transformada. Ela conhece a palavra e a palavra transforma seu coração. Mas o terceiro e o último nível, e eu espero em nome de Jesus que eu e você estejamos vivendo esse nível como igreja, e que o Senhor nos encontre dessa forma, que é uma igreja literalmente avivada, que manifesta a palavra com o poder de Deus e traz salvação e cura e libertação aos homens, queridos. Uma igreja avivada. A.W. Tozer disse a seguinte frase, uma frase muito emblemática dele, quando ele afirmou a seguinte coisa: se removêssemos o Espírito Santo de muitas igrejas, 90% delas continuariam igual, mas a igreja de Atos cessaria imediatamente. Queridos, igreja sem o poder do Espírito Santo não passa de mais uma religião que existe por aí. Igreja sem o poder do Espírito Santo não passa de mais uma religião que tem por aí, mais uma filosofia, qualquer outra coisa. O que nos marca é o Espírito Santo, o que nos transforma, o que nos impulsiona, o que nos dá ousadia para ministrar Jesus aos homens é o Espírito Santo, queridos.
E o pastor Carlito Paz tem uma frase que eu gosto muito, e ele diz: o avivamento não é quando o fogo cai, não, mas o avivamento é quando o fogo se espalha. O avivamento é quando eu ministro Jesus sobre a vida do outro. O avivamento é quando eu ministro cura. O avivamento é quando eu ministro libertação do Senhor. Isso é o avivamento. E você falou para mim lá no início que você era igreja, e eu te falei então que você era responsável. Se você era responsável, você é responsável por ministrar esse fogo. Você é responsável por ministrar essa salvação. Você é responsável por ministrar cura. Nós precisamos, queridos, deixar de sermos tímidos. A igreja precisa deixar de ser tímida. Você tem medo e é tímido de ministrar Jesus, porque você ainda não conhece ainda quem é o Deus que você serve. Tem pessoas sofrendo do seu lado, e você tem a salvação disso dentro de você, e você não bota para fora. Tem pessoas precisando de cura, e você se acovarda, porque você fica com medo de orar. Ai, vai que Jesus não cura. Se eu orar, irmãos, e Jesus curar, a glória é de quem, irmãos? Fala para mim, irmãos, a glória é de quem? E se eu orar, e se Jesus não curar, isso é meu? Sim ou não, irmãos? Não. Se eu não fico com a glória, eu não fico com a vergonha, irmãos. Eu só sou um instrumento, o poder não é meu, o poder é dele. Não sou eu que faço, é ele que faz. O problema é que nós estamos aqui querendo e nos preocupando com a nossa fama. Não é sobre nós, não é sobre eu e você, é tudo sobre Jesus, queridos. O desconforto de atuar nesse desconhecido é porque você ainda não conhece o teu Deus a que você serve. Davi, um homem extremamente ousado, quando ele chega diante do filisteu, ele diz: tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Deus dos exércitos, no Deus Todo-Poderoso, porque eu conheço Ele, eu sei o Deus a quem eu sirvo, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ousadia, queridos, para ministrar o poder não é a ausência do medo, mas a ousadia é literalmente a consciência de quem Deus é. A sua ousadia revela o tamanho que você está dando a Deus. Escute isso. A sua ousadia em ministrar Jesus revela o tamanho que você está dando a Deus, queridos. Eu vou te repetir. A sua ousadia em dizer para alguém: eu vou orar por você na autoridade do nome de Jesus. A sua ousadia de levantar a sua mão e ministrar o poder de Deus vai dizer o tamanho de Deus que você tem na sua vida. Que Deus, a sua ousadia está mostrando ao mundo. Que Deus, a nossa ousadia está mostrando ao Brasil. Que Deus, nós estamos mostrando um Deus fraco, um Deus que não pode nada, um Deus duvidoso. Nós servimos ao El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante ao senhorio dele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele pode todas as coisas, queridos. Que Deus você está mostrando ao mundo? Que Deus você está mostrando ao mundo? Pedro entrando na Porta Formosa, tem lá um mendigo e pega uma moeda e ele diz: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro,
mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e veja. Levanta e veja. Aliás, levante e ande, em nome de Jesus. E precisava ver para andar também, né? Levante e ande, em nome de Jesus. O mundo não precisa de uma igreja que apenas fale de Deus. O mundo não precisa de uma igreja que apenas fale de Deus. Mas o mundo precisa de uma igreja que traga Deus para perto dos homens. Uma igreja que traga Deus para os homens. Uma igreja que muda a situação que está à sua volta. Uma igreja que traz a cultura do reino, do céu na terra. Uma igreja que transforma a realidade à sua volta, queridos. Uma igreja que tem poder para curar, para transformar, para libertar, para alegrar, para celebrar. Deus não nos chamou para ser uma igreja que seja um museu de memórias espirituais. Deus não nos chamou para sermos uma igreja que vive memórias espirituais. Mas Deus nos chamou para sermos um celeiro diário de milagres e de poder e de virtude, porque Ele nos marcou para isso, queridos. E Ele nos marcou para esse tempo. Você não tem que depender do profeta A, do profeta B, do profeta C, da irmã do coque, da irmã sem coque. Você não tem que depender de ninguém dessa parte. Você precisa se valer do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, que muda toda a história, que transforma todas as coisas. Você é a igreja. Você falou para mim no início dessa ministração que você é a igreja. Se você é a igreja, você é o responsável. Se você é a igreja, você já foi ministrado, você já foi ungido, você já foi capacitado pelo nome de Jesus. Como diz Isaías 61. O Espírito do soberano, do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a levar boas notícias aos pobres, o Senhor me avivou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, o Senhor me encheu do seu fogo para anunciar a libertação aos cativos, o Senhor me deu a graça dele para proclamar o ano da bondade do Senhor, para consolar os que estão tristes e para mudar o cenário que está à minha volta. Queridos, nós fomos comissionados por Deus para realizar uma boa obra. Nós fomos comissionados por Deus para literalmente manifestar o poder dele. Porque por onde forem, disse Jesus, preguem essa mensagem, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E queridos, eu confesso para vocês que quando eu lia esse aqui texto, logo no início da minha caminhada com Cristo, eu ficava assim, mas Jesus falava que o reino estava próximo, mas ele não voltou. E eu lia, o reino de Deus está próximo, com a perspectiva do arrebatamento. Só que quando Jesus está falando aqui, ele não está falando numa perspectiva do arrebatamento. Ele está falando numa perspectiva de que agora chegou uma cultura nova, chegou um poder novo, chegou uma graça nova. A igreja de Jesus é responsável por dizer, o reino de Deus já está entre nós, o poder e a graça do Senhor já é evidente sobre as nossas vidas. Portanto, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Porque esses sinais acompanharão os que creem. Levanta sua mão se você crê em Jesus, por favor. E fique com ela levantada. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, diz Jesus, expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome viverão situações adversas e serão curadas. Em meu nome eles vão viver tempos difíceis e esse tempo não lhe fará mal. Em meu nome eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, diz Jesus Cristo. Mas mãe.
Há um poder nas suas mãos, há um fogo no seu coração. Você precisa ministrar isso aos homens. Há um poder nas suas mãos, há um fogo no seu coração, e você precisa demonstrar isso aos homens. Hoje Deus não busca uma igreja cheia de membros, mas uma igreja avivada. Hoje Deus não busca uma igreja que está sentada, vivendo de tempos em tempos um relance da glória, mas uma igreja que está em chamas e cheia do Espírito. Hoje Deus busca uma igreja que permanece na palavra, que se relaciona em amor e unção, e que manifesta o poder de Deus. E se Ele nos encontrar assim, eu preciso te dizer que nada nos será impossível, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele cuida da sua igreja. Fiquemos de pé em nome de Jesus.